Oi, gente, eu estou aqui no escritório do advogado Dr. César Teixeira. Ele é quem vem acompanhando, acho que vocês se recordam daquele caso da criança que foi violentada sexualmente pelo pai, quer dizer, pai não, genitor, porque isso não é pai, né? A criança engravidou, precisou fazer o aborto legal, enfim, a mãe trouxe aquele grito, né, pedindo ajuda à sociedade, porque viu a qualquer momento ele ser solto e dar continuidade a esse crime hediondo, sujo contra sua filha ou então contra as outras filhas que ela tem. E aí a sociedade acolheu, principalmente o doutor César, né, que acompanhou todo o processo, ajudou na produção de todas as provas do processo e aí sim garantiu justiça para essa criança, para essa família. E a gente está trazendo aqui para vocês as informações, quantos anos ele pegou, como tudo isso aconteceu. O doutor César ele vai esclarecer para vocês, né, essa parte técnica, jurídica, e a mãe da criança também vai falar um pouquinho. Ela vai trazer o seu sentimento enquanto mãe em relação a esse crime hediondo, covarde que foi praticado contra a sua filha, tá bom? Então, comentem aqui e marque, gente, marque o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Ministério Público de Pernambuco. O seu comentário, o seu compartilhamento ajuda para que a gente possa alcançar também outras vidas. E, doutor César, muito, muito obrigada. Eu espero que outros advogados também tomem a sua atitude, impulsione também outros advogados a garantir essas meninas, né, o direito de justiça. Parabéns. Sou César Teixeira, sou advogado criminalista, sou sócio do escritório Brito, Leonardo e Teixeira e eu atuo na área criminal. O processo chegou até mim porque a comunidade ficou tão estarrecida com o que estava vendo e o que estava acontecendo com aquela criança que ela foi atrás de um advogado para ver o que estava acontecendo e o que o advogado poderia fazer nesse caso. A gente conseguiu juntar várias provas que foram usadas na sentença. A gente tem uma sentença na mão, a gente tem a assistência da acusação feita, a gente juntou uma carta que a criança tinha um sofrimento extremo. O juiz utilizou como essa carta como um argumento, né? E primeiramente eu queria deixar claro que eu peguei esse processo por entender que essa família ela não poderia ficar desamparada numa questão jurídica e sem saber se essa pessoa iria ser solta, se ela não iria ser solta. A gente teve audiência que foi remarcada por conta de internet que não funcionou. O juiz falou que, na verdade, iria ter até um habeas corpus por conta do prazo que ele estava preso, que fazia mais de um ano, sendo que a culpa não é nem dele e nem da vítima, porque, querendo ou não, a internet não funcionou. A gente teve os exames de DNA todos positivos, tanto o juiz como a acusação, ela informa que todo o quadro fático que teve demonstra que o filho era sim do pai. Por quê? Porque além dos DNA encontrado anteriormente, ela estava grávida antes mesmo do flagrante. Eu não conseguiria dormir, colocar minha cabeça no travesseiro, sabendo que essa família estaria desamparada. Da mesma forma que meus pais me deram a condição de eu estudar, de eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu preciso mostrar na verdade, para a humanidade e para a sociedade que eu estou retribuindo isso. E eu digo dessa forma porque se eu tivesse um filho, eu não sou pai ainda, mas se eu tivesse um filho e acontecesse isso, eu gostaria que uma pessoa com uma habilidade técnica estivesse do meu lado, me amparando e mostrando para mim o que é certo, o que é errado e o que fizeram e o que não fizeram. Hoje a gente tem uma sentença, hoje a gente já sabe quem é o culpado, sabe o que aconteceu e mais do que isso, hoje a gente já pode falar que essa pessoa, que o pai dessa criança, ela é uma pessoa que fez um abuso dentro de casa, com a própria filha e engravidou ela. Quem diz isso não é a acusação, não é a mãe, não é o pai, não é a filha, é o judiciário. E lembrando que a criança, ela além de todo o sofrimento físico que ela já sofreu, um aborto legal, com um estupro, aborto legal e também o processo, a gente sofreu também uma violência institucional que não colocaram o processo
em segredo de justiça. Qualquer pessoa que colocasse o nome ou da vítima, que era uma menor de idade, ou da mãe, ou até do pai, do acusado, teria acesso a todas as fotos, teria acesso a todo o processo. E isso foi, na verdade, comunicado, virou notícia e colocado em segredo de justiça. Então, assim, a vitimização dessa criança, ela foi maior, por quê? Porque a instituição fez com que ela ficasse com um processo aberto para qualquer pessoa que visse. Então, assim, isso gerou muita controvérsia, muita gente falando o que não sabe, principalmente na questão do DNA. Por quê? Porque um DNA inconclusivo não quer dizer que é negativo. As pessoas têm que saber entender e saber também que a técnica do direito penal e do direito, ela cabe a gente, que é operador do direito. Então, achismos e falar que não é, a gente não trabalha com isso. A gente trabalha com a sentença que o juiz disse que ele é culpado. Naquele momento que você pegou, o que foi que você sentiu? Eu me senti sem chão, porque eu vi que minha filha estava passando por aquilo e eu não ter percebido antes. Foi preciso que minhas irmãs chegassem, me alertassem. Foi onde eu comecei a prestar mais atenção, até que eu peguei ele fazendo o ato com ela. E o que foi que você fez quando você pegou? Eu denunciei. Primeiramente eu tive que esperar ele trabalhar, né? Porque no tempo eu estava cirurgiada e fora ele eu tenho mais 4 crianças, tá? Tudo dentro de casa junto comigo. Aí eu, por medo dele fazer alguma coisa ou comigo ou com minhas filhas, eu tive que dar uma de forte, né? No mesmo tempo eu estava ali, só Deus sabe como eu estava. Aí esperei ele trabalhar, o monstro ainda teve a coragem de me pedir perdão, né? De levantar, pedindo perdão, pedindo para não falar a ninguém. Porque se eu falasse, a população ia linchar ele, ia querer matar ele. E andou uma coisa assim, o que eu passei com minha filha é uma coisa que eu não desejo para mãe nenhuma. A pessoa saber que a filha passou por tudo aquilo, né? Que ela relata que é desde os 6 anos. É muito doloroso mesmo isso daí. Você sentiu alívio quando você recebeu a notícia do seu advogado, em relação à sentença? A notícia mais esperada que eu poderia ter essa daí. Aliviado, eu estou super aliviado. A dor não passou, né? Não vou mentir, a dor não passou, nem minha nem a dela, mas a gente está bastante aliviada. Eu só tenho a agradecer a doutor César, né, por ter pegado minha causa, sem cobrar nada, né? Ele pegou de coração. E tenho a agradecer também a Lucinha Mota, porque também me ajudou no processo. E a cada um que me ajudou compartilhando o vídeo, me dando força. E é isso aí. E graças a Deus a sentença saiu e só, né, ele é culpado e pronto. Ele fez e ele vai pagar em nome de Jesus. O fato dele não poder mais cometer o crime contra ela, sua filha, os seus outros filhos ou qualquer outra pessoa, isso também te traz alívio? Traz muito alívio isso aí. E também eu tinha medo, né, dele sair, ele não deixar nós em paz. Até também ele querer fazer outras vítimas. E se ele fez com a própria filha dele, imagina com outra criança, né? Você tem medo dele? Eu tenho. Eu tenho medo assim, quando ele. Eu tinha medo, né, dele sair, mas agora que ele foi sentenciado, eu estou mais aliviada. Você daria algum conselho para uma mãe que está passando por isso? Sim. Eu peço a todas as pessoas que é mãe, faça um apelo. Preste mais atenção nos seus filhos. Não confie porque é pai, porque é tio, porque é avô, porque é irmão. Não confie, porque eu confiava. Ele demonstrava ser uma pessoa totalmente diferente do que ele era. Demonstrava ser uma pessoa cuidadosa, uma pessoa amorosa. E, infelizmente, ele não era o que ele estava demonstrando ser. O meu erro foi isso daí, eu confiava demais nele. Você aconselha a uma mãe que estiver passando por isso chamar a polícia, levar à justiça? Sim, denunciar, né? Porque o certo é denunciar. Mãe que é mãe tem que denunciar. Porque nenhuma criança merece estar passando por o que minha filha passou. E até hoje ela está passando, né? Porque ela não está bem, não está nada bem ainda. Eu sonho melhor para ela. Esse dia eu estava até falando com ela, né? Perguntando o que ela queria ser.
Ela foi disse que queria ser advogada. Até me perguntou quanto era que um advogado recebia. Aí eu sou desinformado, né? Essas coisas. Mas ela, graças a Deus, ela tem sonho. Chorei. Desculpa. Se você fosse uma deputada federal e você fosse escrever uma lei para determinar a quantidade de anos de uma pena de um estuprador, em quantos anos você iria estabelecer essa pena? Você daria essa pena para ele? A pena máxima. Eu, como mãe de vítima de um abuso, se eu fosse uma deputada federal, eu aumentaria a pena de 19 anos para 100 anos ou mais.